Deus abençoe, meus irmãos, na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus ilumine o seu coração, que Deus ilumine o meu coração, que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Amém? Se os irmãos desejar e gostar da mensagem, eu peço que, por favor, você, meu irmão, minha irmã, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as nossas mensagens diariamente. Eu desejo que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 15. Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 15. Eu quero abordar um assunto que, infelizmente, eu vejo que o espiritismo, a macumbaria, infelizmente, infiltrou dentro da igreja do Senhor Jesus nos últimos anos, né? Como missionário, como é que o senhor acha que a macumbaria, o espiritismo infiltrou dentro da igreja de Deus? Porque quando Jesus ele veio, muitos costumes, muitas maneiras que os profetas do Velho Testamento agiam, no Novo já não age mais. Como é que você pode observar isso? Ou como é que você pode tirar a dúvida disso? É só você olhar o ministério de Jesus e o dos apóstolos. Hoje, os profetas, que se diz profeta, pastores, querem revelar como no passado. Nós temos que entender que no passado não existia a Bíblia. O que era escrito era em pergaminho. E hoje nós temos a verdadeira revelação, que é a palavra de Deus. Então eu quero que meus irmãos abram em Jeremias 23, a partir do versículo 15, que hoje a gente vê pregadores dizendo que é profeta. A Bíblia diz que os profetas parou ali em João Batista, que foi o último profeta, juntamente com Jesus, visto como profeta no Novo Testamento. Eu vou ler para você e depois nós vamos explicar. Jeremias, capítulo 23, versículo 15. Diz assim, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas, eis que os alimentarei, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas, eis que alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Então preste atenção que aqui a palavra não está falando dos profetas lá de fora. Está se referindo dos profetas de Jerusalém. Onde é Jerusalém? Capital de Israel. Então Deus está se referindo ao seu povo aqui. Deus está se referindo ao seu povo. Então, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas, eis que os alimentarei com absinto. Absinto é fel, como fel. E lhes darei de beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor, versículo 16 de Jeremias 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos,
Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperança. Fala as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Preste atenção, irmão. Esse dia eu estava ouvindo uma pregação, uma irmã dizendo assim: você tem que ouvir os profetas. Lógico que não. Você tem que ouvir os profetas. Por que eu tenho que ouvir os profetas? A Bíblia diz que eu tenho que julgar as profecias. Eu tenho que julgar as profecias se realmente as profecias vêm de Deus. Eu não tenho que julgar o profeta. Eu tenho que julgar a profecia. É diferente. Eu tenho que julgar a profecia e não o profeta. Ou seja, não, esse profeta aí, eu não acredito não. Olha o potencial dele. Isso é julgar o profeta. Quem é esse para profetizar para mim? Isso é julgar os profetas. Você não pode julgar o profeta, você tem que julgar a profecia do profeta. Então diz assim, versículo 16 de Jeremias 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperança, e fala as visões do seu próprio coração, e não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz terei, e a qualquer que andar, ou qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então o falso profeta, ele disse que não vai vir o mal, sobre o povo. O falso profeta é assim, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetiza, e vos enche de vãs esperança. Fala as visões do seu coração, e não o que vem da boca do Senhor. E dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz terei, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu, e ouviu a sua palavra, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela entendeu. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu em um redemoinho, tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Eis que a tempestade do Senhor, o furor saiu em um redemoinho, tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração nos últimos dias. Entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetiza. Versículo 22 de Jeremias 23. Mas se estivesse estado no meu conselho, então teria feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e a teria feito voltar ao seu mau caminho da maldade das suas ações. Mas eu quero voltar para o 21, versículo 21 de Jeremias 23. Não mandei esses profetas no meu conselho,
não mandei esses profetas. Todavia, eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetiza. Ou seja, Deus disse o quê? Esses profetas foram, mas eu não mandei eles ir. Eles falam, os seus próprios profetizam, os seus próprios conselhos. Mas se estivesse estado no meu conselho, então teria feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e a teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então o que Deus disse aqui, ó, no versículo 23. Mas se eu tivesse enviado esses profetas, mas se estivesse estado no meu conselho, então teria feito ouvir as minhas palavras a esse povo. Então, se o profeta estiver na palavra de Deus, o povo que quer realmente escutar a palavra do Senhor vai escutar. O povo que realmente quer entender a palavra do Senhor vai entender e vai executar e vai aceitar a palavra do Senhor. Então Deus diz assim, ó, versículo 22. Mas se estivesse estado no meu conselho, profeta, então teria feito ouvir as minhas palavras ao meu povo. E o teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então, quando o profeta fala por Deus, a palavra do profeta faz o povo retroceder do mau caminho, das suas maus ações. O segredo é versículo 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, não também de longe? Ocultar-se-ão alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho o céu e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Presta atenção. Versículo 23. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também sou um Deus de longe? Aonde você estiver, eu não estarei? Ocultar-se-ão alguém em esconderijo, de modo que eu não vejo? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclama mentiras, que proclama só o engano do próprio coração? Versículo 24, versículo 24. Ocultar-se-á alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Cuidado com o sonho, viu? Sonhei, sonhei. Cuidado com sonhos. Proclamando mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando? Versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas? Que proclama mentira, que proclama só o engano do seu próprio coração, os quais cuida em fazer o que meu povo se esqueça do meu nome. Escute bem. Os quais cuida em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos,
que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então escute bem. Aqui Deus está falando através Deus está falando através do profeta Jeremias que os profetas eles cuidam de fazer que o povo se esqueça do nome de Deus pelos seus sonhos contados. Que cada um conta ao seu companheiro. O povo se esquece de falar da palavra de Deus. Por exemplo, o que a Bíblia diz aqui, a palavra do Senhor diz? Que os profetas, de tanto contar sonhos um para os outros, leva o povo a se esquecer do nome do Senhor. Leva o povo a se esquecer do nome do Senhor. Embora o povo fala o nome de Deus. Mas fala o nome de Deus, mas sempre focado para visões, sonhos e revelações mentirosas. Se tinha uma mulher me mandou uma mensagem juntamente com o esposo dela de madrugada, 3 horas da manhã, missionário, eu já tinha mandado até uma pregação para ela. Vê que Deus fala para o Senhor através de visão, de sonho para mim. Eu falei, minha irmã, meus irmãos, a palavra de Deus já é suficiente para lhe abençoar. Versículo 26, novamente. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclama mentiras, que proclama só o engano do seu próprio coração, os quais cuidam em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? O que tem a palha contigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e o martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furta as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que prega a sua própria palavra e afirma, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, os que contam e com as suas mentiras leviandades faz errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhes dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Você pode ler adiante. Você pode ler o capítulo 23 inteiro. O que a palavra do Senhor diz? O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Então escute. É triste, irmãos, eu dizer para vocês que algumas pessoas já chegou até a mim e disse,
você precisa se aprofundar mais na palavra. Você é imaturo ou imaturo na palavra. Eu já vi pessoas chegar a mim e dizer assim, não, você precisa mais de conhecimento. Irmãos, presta atenção. Aí a pessoa que é religiosa, ela não quer assumir que é religiosa. Ela aponta a outra pessoa como religiosa. Tem pessoas que ela faz coisas antibíblica e diz que o religioso é aquele que prega dentro da palavra de Deus. E diz que o religioso é aquele que prega a palavra de Deus. Você pode prestar atenção aqui no capítulo 23 todo de Jeremias, que o próprio Deus falou através do profeta que de tantos sonhos, é que o povo se esqueceram de Deus, como aquele povo se esqueceram de Deus através de Baal. Às vezes você prega tão bonito, você fala Jesus em Deus no culto inteiro. Mas você está falando em Deus, em Jesus e quebrando o princípio. Hoje as pessoas muitos vão para a igreja à procura de visões, de revelações, de sonhos. Aí eu te pergunto, Deus fala através de sonhos ainda? De visões? Pode falar. Mas não tanto como estão dizendo por aí. Por exemplo, eu acredito que Deus fala através de um sonho quando Deus quer dar um aviso muito sério a uma pessoa do coração duro, de dura cerviz. Porque se todo dia Deus falar por sonho, revelações, profecia, tudo mais, vamos deixar a Bíblia de lado. Vamos fazer como os profetas lá do Antigo Testamento. E como é que a gente sabe que não é verdade? Como é que a gente sabe que não é verdade? Tanto sonho. Por exemplo, vai você e o seu filho ou sua filha pelo caminho, pela estrada. Aí vem um carro em alta velocidade e vai pegar teu filho ou tua filha. O que se faz? Você dá um empurrão no seu filho e na sua filha que ela cai lá. Às vezes até se machuca. Por causa do acidente, não, por causa do seu empurrão. Mas, talvez, você empurrou o seu filho ou sua filha para se livrar do carro. Ela caiu, machucou. Mas talvez se o carro tivesse pego ela, ou ele, seu filho ou sua filha, teria matado. Então, no último caso, quando vem um acidente, um carro em alta velocidade para pegar seu filho, para pegar sua criança, você empurra ela, não quer nem saber se ela vai cair ali e vai bater a cabeça. Muitas vezes acontece isso. Você quer livrar ela, a criança, do acidente. Por quê? Porque foi uma atitude sua na última hora para livrar seu filho ou sua filha de um acidente fatal. Você empurra o seu filho ou sua filha e ele cai lá. Machuca às vezes. Porque você quis dar um livramento instantâneo para o seu filho ou para a sua filha. Assim que eu acredito no sonho. Quando a pessoa tem o coração muito duro, uma cerviz muito dura, que ela não quer aceitar a Deus pela palavra, à noite Deus pode dar uma visão para ela através de um sonho. Pode.
Um livramento. Igual eu simulei, eu falei da criança que o carro vem em alta velocidade, você, para livrar o seu filho, a sua filha, você empurra, não quer nem saber onde ela vai cair. Você quer livrar ele ou livrar ela? Não é assim? É assim que eu acredito no sonho. Deus não faz revelações, visões, profecia toda hora, todo dia. Lógico que não. Mas Deus pode te dar um livramento através do sonho. Isso eu acredito. Mas todo dia, toda hora, a pessoa vai para a igreja. Ah, revela para mim. Ah, sonhou Deus falando comigo? Ah, isso, aquilo, outro. Ah, isso, aquilo, outro. Ah, isso, aquilo. Não. Isso é engano de Satanás. É engano de Satanás. Nem todo dia Deus fala, irmão. Deus fala na hora da necessidade, na hora que precisa ser falado. Essa é a verdade. Então, o que acontece? 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas? Que proclama mentiras, que proclama só o engano do seu próprio coração, os quais cuidam em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome. Ou seja, o próprio profeta leva o povo de Deus se esquecer de Deus através dos seus sonhos, das suas visões mentirosas. Isso, irmão, aconteceu há muito tempo atrás. Infelizmente, ainda continua acontecendo. Ainda continua acontecendo. O povo do Senhor se esquecendo de Deus por causa de tantos sonhos, revelações, profecias, visões dentro da igreja. Quer saber se uma igreja está focada no Senhor Jesus, na salvação? Olha para os padrões ou para o padrão da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. A Bíblia me ensina que Deus operava milagre, Jesus fazia milagre, os apóstolos faziam milagre, mas não comercializava o milagre. E comercializar milagre, irmão, não é só cobrar, não. Se eu sair na rua, hoje é dia de milagre, tal, isso, aquilo, outro, eu estou comercializando. É verdade. Hoje a gente vê pregadores vendo bruxa caindo do telhado. Hoje a gente vê aquela, tipo um banda dentro da igreja. Pô, eu já fui espírita e já fui católico. O povo dançando como se tivesse tudo manifestado, dizendo que é o Espírito Santo. Revelações amedrontosas, que o povo vai para a igreja buscar uma solução em Jesus. Quando chega lá, escuta o quê? Ei, você está fazendo isso e aquilo outro. Ei, Deus está me dizendo que você está em prostituição, está em adultério, está roubando. Não, irmão, esses profetas ficou no passado. Hoje os profetas é para exortar, é para edificar e consolar. Exortar, edificar e consolar. Os três. Exortar, edificar, né? E disciplinar, ou seja, o profeta ele tem que repreender quando está errado. Ele tem que edificar, ou seja, levar uma palavra que venha edificar a pessoa, fortalecer ela, né? E consolar. Oh, meu filho, é assim, tu vai vencer. Fica firme. Isso é consolar.
edificar e disciplinar, exortar. A palavra do Senhor diz aqui, em Jeremias 23, 26, que o próprio profeta, de tanto profetizar, levou o povo a se esquecer de Deus, do nome do Senhor. Levou o povo a se afastar de Deus, como o povo se afastou de Deus em Baal. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Amém? Hoje você vê profeta aí revelar coisas, CPF, identidade. Ah, não, é porque a área desse pastor é de libertação. A área desse pastor aqui é de cura. A área desse pastor aqui é da palavra. Irmão, Marcos 16. Deus não falou isso. Eu acredito nos dons. Mas Deus, quando chama os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus missionários, Ele capacita para levar um trabalho completo. Ah, não, eu não posso te ajudar porque eu não trabalho na área de libertação. Que negócio é esse? Não está isso na Bíblia. Eu, como missionário, ministro da palavra de Deus, eu tenho que ser completo. Levar salvação, cura, libertação, paz, amor. Levar tudo que as pessoas precisam para ser salvo. Escute. Não dê crédito. Olha, para nós finalizar. Assim diz o Senhor, Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetiza, e vos enche de vãs esperanças. Fala as visões do seu coração, e não o que vem da boca do Senhor. Que Deus te abençoe. Cuidado aonde você vai. Deus te abençoe e que Deus te ilumine na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.